Olá, hoje a gente vai falar sobre sexualidades em transformação. A gente vai dar continuidade então ao que a gente estava estudando, né? É claro que tem a ver na sociologia com as questões de gênero, né? Essas discussões todas que a gente já passou até agora, né? A gente já percebeu então que as diferenças anatômicas elas não vão influenciar no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. O que vai influenciar no nosso comportamento e no nosso jeito de ser, né? O que está associado à sexualidade tem a ver com a nossa orientação, tem a ver, na verdade, com o que a gente sente. E, né, o que, na verdade, molda pela sociedade é o padrão cultural, é o padrão comportamental. Então, a sociedade diz o que é ser homem e o que é ser mulher, e a gente acaba sofrendo isso, né, na nossa educação, no nosso corpo. E a gente, na verdade, para poder tentar aprofundar esse debate, a gente traz hoje na aula essa transformação, né, no conceito de sexualidade, essa transformação no entendimento do que vem a ser sexualidade, né? Bom, para início de conversa, a gente precisa entender essa lógica binária, né? Essa dualidade sempre de duas coisas em que a sociedade ocidental preconiza ao seu redor, né? Para poder entender a sociedade. Então aí no texto, né, que vocês estão vendo aí na imagem, está escrito, né, que a ciência ocidental, né, construiu sempre pares de oposição binária, ou seja, uma coisa contrária à outra, para a gente poder entender, né, uma concepção de mundo, né? Aí tem Ocidente, Oriente, Velho Mundo versus Novo Mundo, brancos, negros, nós, os outros, metrópole, colônia, né? Cristão versus pagãos, civilizados versus selvagens, países desenvolvidos versus países subdesenvolvidos. Então essa lógica binária, ela permeia todo o nosso redor como entendimento da sociedade ocidental. E se a gente está falando de Brasil, né, nós como brasileiros, então a gente está dentro dessa sociedade ocidental. É uma concepção europeizada, né, da Europa, é uma visão eurocêntrica também, né, que pode ser dita dessa forma, porque você compreende o mundo de acordo com essa visão europeia. Essa visão europeia vai influenciar o continente americano, né? Nós temos aí a sociedade estadunidense também e o Brasil, que faz parte dessa sociedade ocidental. Então, no campo da biologia, né, essa lógica binária também foi trazer dois subgrupos, então, né, que seria homens e mulheres. Seguindo esse padrão binário, o corpo físico, né, no caso, ou seja, o sexo biológico, ou seja, as transformações do corpo, foi tomado como base para constituir também de modo binário e excludente, ou seja, de exclusão, de excluir outros elementos da identidade humana, como as expressões de gênero, a orientação afetivo-sexual, a identidade de gênero e os papéis sociais atribuídos a cada indivíduo. Ou seja, então vamos lá, se a gente vai conceber um mundo de forma binária, ou seja, homem e mulher, não existe mais nada além disso, a gente vai excluir todos esses conceitos que a sociologia traz com o apoio da psicologia também e outras áreas das ciências humanas, né? No que tange a orientação sexual, a identidade de gênero, os papéis sociais de cada indivíduo. Lembra das aulas anteriores? Né? Onde os homens ficaram responsáveis pelas atividades fora do lar, as atividades públicas particulares, que provém dinheiro, enquanto para as mulheres ficou relegado às atividades domésticas, atividades subalternas, que não mexem com a economia, beleza? Aí, para a gente poder dar continuidade, tem o estudo do Michel Foucault. Michel Foucault, filósofo, sociólogo, um dos grandes sábios, né, estudantes aí, antropólogos também, né, que para quem for fazer ciências humanas vai sempre estudar ele, né. O Michel Foucault, ele traz essa questão de compreender o corpo humano, de entendê-lo, né, e ele vai perceber que, na verdade, o corpo humano, de acordo com o tempo, né, ele sempre sofreu dinâmicas de dominação, ou seja, de normatização, de vigiar esse corpo, de controlar esse corpo, né? Então, ele traz exemplos, né, nas obras dele, como instituições disciplinares,
quando eu falo instituições disciplinares, a gente está falando, por exemplo, de prisão, Funabem, né, que seriam as prisões para menores de idade, as escolas. Não é à toa, gente, que é assustador isso, mas as escolas, elas têm semelhanças com presídios. Não sei se vocês já perceberam isso, mas muitas escolas construídas e elaboradas, elas têm um dispositivo muito semelhante a prisões, né? E aí as salas de aula seriam as jaulas, né? Se vocês perceberem, no Murilo Braga mesmo, né? Não estou botando culpa na direção não, tá, gente? Isso aí é uma questão de construção, como foi concebida a escola. Mas a escola, ela tem grades, né? Se você não entrar em determinado horário, você é punido, né? Você não entra na escola. Se você não usar o uniforme, você também não entra na escola, não assiste a aula naquele dia, né? O controle de sinais. O que eu estou querendo dizer aqui é que, junto com o pensamento do Michel Foucault, é que o corpo humano ele foi padronizado, normatizado, né? Esses regulamentos, as disciplinas, por exemplo, em Forças Armadas também, isso confecciona o corpo, isso molda o corpo contra a sua vontade. Aí ele ainda acrescenta aqui, né? Confecção de laudos médicos, psicológicos, perícias, né? Além de práticas confessionais, como, por exemplo, de cunho religioso ou científico, né? Ou seja, a prática de você se confessar, por exemplo, né? Pedir perdão a Deus, né? Essas questões religiosas também moldam o ser humano, tá? E aí, ao analisar os discursos, assim como as modalidades de saber e de poder que normatizam esse corpo, o pensador, né, identifica sistemas de controle eficazes e potentes, né? Ou seja, então ele percebe que realmente esse domínio do corpo acaba trazendo valores específicos, saberes, comportamentos e práticas sociais, né, próprias que vão agir diretamente no corpo do indivíduo. Ou seja, vai moldar ele, beleza? O pensamento do Michel Foucault pode ser encontrado na obra, principalmente Vigiar e Punir, tá? É um livro super barato, super fácil de encontrar, quem se interessar, né? Dá para poder entender as relações de poder, né, sobre o corpo. Então, mais à frente, né, a gente vai perceber aqui, compreender a ciência ocidental e as instituições religiosas modernas contribuíram para normatizar e disciplinar, né, esses paradigmas binários, ou seja, esse entendimento, né, da visão binária, ou seja, de homem e ou mulher. Aí mais à frente aqui, já no fim do século XX, emergiu um novo campo científico chamado estudos de gênero, né? E é o que a gente traz para a sociologia, que é necessário debater, que é necessário aprender, que é necessário estudar, né? Desde a infância, né, até a fase adulta, porque é muito importante, porque isso previne distúrbios, problemas, sofrimento, previne desigualdades, por exemplo, né? Então é muito importante, sim, né, para a criança aprender, inclusive, né, o papel dela no futuro como adulto, o papel dela, né, de respeito, né, de entendimento do outro. Então, por meio de novas pesquisas e das significativas contribuições de movimentos sociais de gênero, argumenta-se que o comportamento humano não é naturalmente definido pelo nosso sexo, né? Vai, na verdade, ser definido pela orientação sexual, né? De acordo com cada cultura, em diferentes tempos históricos e de acordo com as expressões de gênero, ou seja, como você se expressa, como você age, né? E isso vai trazer também identidade de gênero e papéis sociais específicos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas isso aqui tá... não vai conseguir ler. Isso aqui está organizado no resumo de vocês, mas eu vou ler aqui para vocês. Aqui, né, é um cartaz, né, para poder prevenir preconceitos. Aí vocês vão perceber ali no boneco, né, sexo biológico, né, que se refere à presença, né, dos órgãos sexuais masculinos ou femininos, nesse caso, biologicamente falando, né,
A orientação afetivo-sexual, que tem a ver com o sentimento, né? E tá o coraçãozinho ali. A expressão de gênero, que está mostrando essa linha pontilhada, tem a ver com os atos, como você se expressa, como você age, né? Se são de formas semelhantes à mulher, semelhantes a homem. Isso dentro de um padrão social, tá, gente? Que diz o que é ser homem e que diz o que é ser mulher, tá? E por fim, a identidade de gênero, que é como você se identifica, né? Ou seja, como você se pensa, eu sou homem, eu sou mulher, eu não sou binário, ou seja, eu não sei nem homem nem mulher. Por isso que a gente precisa ver essas setinhas aí do lado. Que aí você tem a expressão de gênero, né? E a expressão de gênero, como você se expressa, aí tem o comportamento feminino, andrógeno, ou seja, um comportamento que tem os dois campos, né? Tanto feminino quanto masculino, ou um comportamento masculino. É a maneira como você demonstra o seu gênero na forma de agir, vestir e interagir, né? Para, por exemplo, quem gosta de mangá e animes, né, que são aquelas artes japonesas, né, tem muitos personagens andrógenos. O que são os personagens andrógenos? São aqueles que parecem homem e mulher ao mesmo tempo, você olhando pelas suas atitudes, pelas suas expressões, né? Não é à toa que, historicamente falando, tem muitas atitudes andrógenas, né? Por exemplo, pintar unha, né? Tem homens, por exemplo, de certas tribos que pintam as unhas ou que usam brincos. Eu mesmo uso brinco, né, nas orelhas. Eu já, na minha adolescência, também pintava a unha de preto, né? Eu era, enfim, eu via bastante heavy metal e tal, rock, então eu gostava de pintar a unha de preto, né, das mãos. Uma coisa que, por exemplo, mulheres, né, que fazem na sociedade ocidental, né? Isso é comportamento andrógeno, ou seja, comportamentos que estão dentro ali do feminino e do masculino. Na orientação afetivo-sexual, nós temos o comportamento heterossexual, que é você ter afeição por sexo oposto, ou homossexual, que é a atração, né, por pessoas do mesmo sexo, ou bissexual, que você tem atração por ambos os sexos. Isso aí na área biológica que a gente está falando ali, tá, gente? Né? A orientação afetiva, que refere-se a quem você é fisicamente e emocionalmente atraído, né? Não é à toa que é muito interessante a gente analisar, né, o número de pesquisas, por exemplo, pornográficas, né, na internet, onde homens heterossexuais casados pesquisam, às vezes por curiosidade, né, ou até por prazer, de repente, né, por orientação sexual, transexuais, né, que são aquelas mulheres, né, visualmente falando, né, arrumadas, né, com seios e com a presença do órgão masculino, né. A identidade de gênero, que é como você se identifica, né, como você se insere, né, como você se entende sobre você mesmo, que ou pode ser mulher ou homem ou transgênero, né. Então, por exemplo, uma mulher transgênero era aquele homem que não se identifica como homem, né? E um homem transgênero é aquela mulher que não se identifica, né, como mulher e ela se identifica como homem, né? Nós temos várias pessoas para a gente poder analisar, né, na mídia, né, como um todo. Por exemplo, a Tammy Gretchen, né? A Tammy Gretchen, ela é um homem transgênero. Ela era uma mulher, ela não se via como mulher, né? Ela adotou outro nome, né? E, inclusive, o corpo dela também, biologicamente falando, ela faz modificações para poder se aproximar do homem, né? E no sexo biológico nós temos o macho ou a fêmea, né? Biologicamente falando, né? Ou seja, a presença dos órgãos sexuais, né? As curvas acentuadas, pelos no corpo em certos locais. E tem, no caso, o hermafrodita. O hermafrodita é quem tem a presença dos dois. Tem um exemplo clássico da ex-modelo Roberta Close, né? Ex-atriz e modelo, né? A Roberta Close, até nos anos 2000, se não me engano, eu acho que ela tinha um quadro no Zorra Total, programa de comédia, né, humorístico da TV Globo. E aí ela era uma modelo, né, muito bonita na sua juventude, e aí ela revelou que ela era hermafrodita, né? Que ela era mulher, tinha as curvas acentuadas, tinha os seios fartos, muito bonita por sinal, mas que ela tinha presença do pênis, né, dos testículos, do órgão masculino. Então ela era hermafrodita
E aí ela fez uma cirurgia, né, lá fora, nos Estados Unidos, para poder modificar o seu corpo. E quando ela nasceu, bebê, ela foi registrada como Roberto, né? Porque é o que marca a presença, a diferença. Quando você é criança, se você é fêmea ou macho, é a presença do pênis ou não, né? E a presença da vagina ou não, né? As diferenças anatômicas, elas vão surgir na adolescência com os toques hormonais, né? Com as diferenças hormonais. Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui mais à frente, nós temos aí a bandeira, né? Que foi criada pela Monica Helms, a bandeira do orgulho transgênero, né? Que foi utilizada em 2000 numa parada de orgulho gay, né? A cor azul faz alusão ao gênero masculino, a cor rosa ao feminino e a branca às pessoas que estão em transição e aquelas que não se sentem pertencentes a um gênero definido, né? Então, a gente começa a perceber então que, na verdade, as possibilidades são muitas. Ou seja, não tem mais aquela que, ou você nasce homem e se você virar gay, então você se entende como mulher. Não, né? Nós temos exemplo aí, né, do Paulo Gustavo, que faleceu no mês passado, né? O ator Paulo Gustavo, em que ele, né, era homossexual, da orientação afetiva, mas ele não se via como mulher, então ele não tinha necessidade de modificar seu corpo, né? Ele se via como um homem, mas que gostava de homens, de pessoas do mesmo sexo, né? Apesar que ele teve uma época na adolescência que ele estava tentando se descobrir, em que ele achava que ele era bissexual, né? Enfim, nós temos o Lulu Santos também, cantor, né, que se revelou oficialmente homossexual e ele não se via como mulher, né? Nós temos várias diferenças aqui. Nós temos até algumas drag queens, né, que são homens que se vestem de mulher, que adotam um personagem, né, e que se veem como mulher, mas gostam de mulher. Ou seja, né, na identidade de gênero, ele pode se ver como mulher, mas não é homossexual, porque ele gosta de mulheres. E ele não quer se sentir, modificar seu corpo como mulher. Eu sei que isso pode confundir um pouco, mas é interessante para a gente poder fazer esse debate, porque aqui nessa parte, aqui do texto, tem as várias possibilidades que podem acontecer, né? Aí nós temos aqui, ó, quanto ao sexo biológico, né? Ou seja, de acordo com os hormônios, cromossomos, órgãos genitais, né? Pode ser feminino ou fêmea para pessoas dotadas de vagina, intersexual para aqueles dotados de genitália ambígua, ou sexo masculino e macho para indivíduos dotados de pênis. Aí na identidade de gênero, né, está associado o que é considerado individualmente como mulher, homem ou transgênero, transexual, né? E aí tem a área dos transgêneros também, né? E aí, quando há a associação entre a identidade de gênero e o sexo biológico de nascimento de uma pessoa, adota-se o termo cisgênero, homem cisgênero ou mulher cisgênero, ou cissexual, para desnaturalizar a própria noção de gênero feminino e masculino. Então, esse aqui é o exemplo, por exemplo, meu, né? Que eu sou homem, eu me identifico com o meu sexo biológico e com a minha orientação. Então, eu sou um homem cisgênero ou um homem cissexual, né? É interessante porque a gente utiliza esse termo para poder desnaturalizar essa lógica feminina, masculina, essa lógica binária, tá? A gente está rompendo com esse termo, né? Por causa das possibilidades e das diferenças que podem acontecer na nossa sociedade. Lembrando sempre, o que a gente está fazendo aqui não é uma ideologia, é estudo, questionamento, análise, reflexão. Quanto mais a gente puder estudar, conhecer, refletir, melhor para o nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais inteligência. Quanto maior a inteligência, menos preconceito e menos sofrimento. Beleza? Aí aqui por último, já finalizando, né, nós temos aqui alguns símbolos que são utilizados para poder fazer essa orientação, né? Ali, aquele círculo rosa com a cruz para baixo é o símbolo feminino, o azul com a seta para cima é o masculino, e ao lado nós temos os que são ambíguos, né? Que são os trans, né? Que a gente já discutiu aqui anteriormente. Aí aqui a orientação afetivo-sexual,
define termos para identificar as diferentes modalidades de atração física e emocional. Quanto à atração sexual, reconhece-se a heterossexualidade ou a homossexualidade ou a bissexualidade e ainda um que a gente não discutiu, que é a pansexualidade, que é atribuído àqueles que sentem atração independente do gênero. Ou seja, gosta da pessoa, não importa se é homem ou mulher, né? Esse gênero, né, a pansexualidade, também surgiu, não surgiu na verdade, né, sempre existiu, só que surge nos questionamentos e nas questões de gênero, nas discussões, para a gente poder entender e aprofundar mais, né, as possibilidades, as transformações, né? E ainda aqui tem a assexualidade, né, que são as pessoas que não sentem atração, né, por nenhum sexo ou nem desejo sexual. Pode parecer estranho? Não é, tá? É estranho? Pode ser, mas não é, tá? É comum? Pode ser, né? Por exemplo, assexual, a gente tem um exemplo, um artista de uma banda dos anos 80, né, do The Smiths, o vocalista Morrissey, né, que ele não tinha uma definição, uma discussão para entender o que era um assexual, mas ele era assexual, ele não sentia atração por nenhum dos sexos e nem desejo sexual, né? E hoje já é uma possibilidade de estudo e análise, né? Não é nenhum distúrbio, beleza? Para a gente fechar então a nossa aula de hoje, temos aqui Laerte, ou a Laerte, né? A Laerte, né, um cartunista muito importante para a história brasileira, atuante na década de 60, 70, 80, 90, até os dias atuais. Tem um documentário na Netflix, né, Laerte-se, muito bom, tá? Que quem quiser também pode ver para poder entender, né, um pouquinho mais sobre esse debate. E aqui está falando, né, em 2012, a transexualidade deixou de ser considerada um transtorno psiquiátrico, que era, tá, gente? Inclusive na década de 80, a OMS ela já tinha reconhecido já a homossexualidade não era uma doença. A ideia binário de macho e fêmea passou aos poucos a ser substituída pela presença de outras possibilidades, dando mais liberdade às pessoas para decidirem sua identidade de gênero, né? Como mostra aqui a cartunista transexual Laerte, né? Aqui está uma foto de 2015, né? Que há alguns anos passou a se definir como bissexual no que diz respeito à sexualidade e se tornou figura importante para a discussão atual da liberdade de gênero. E é bem importante porque o Laerte, né, ou a Laerte, né, ela era homem, no caso ela é homem até hoje no ponto de vista biológico, porque não fez nenhuma cirurgia, mas ele sempre gostou de se vestir de mulher e ele percebeu que ele se identificava como mulher. A identidade de gênero então dele, né, é feminina. Mas na orientação sexual, afetiva, ele é bissexual, ou seja, ele se relaciona tanto com homens como com mulheres. Então é para vocês perceberem as possibilidades, né? São bem interessantes, né? Esse esquema aqui é um quadro, né, que exemplifica algumas possibilidades da expressão da sexualidade, né, rompendo com a heteronormatividade, que é o objetivo da gente desses estudos, né, que a gente está fazendo nesse bimestre, para a gente poder romper com essa lógica binária, né, e saber que a sexualidade, a orientação e as classificações de gênero, elas estão em transformação e sempre em possibilidades novas para a gente poder discutir, analisar e, acima de tudo, aceitar. Beleza, gente? Bom, por hoje então a gente termina a aula, né? Na semana que vem a gente continua o conteúdo e a gente já vai fazer a conclusão já, né? Estudando os movimentos sociais associados ao movimento LGBTQ e também os movimentos feministas ao longo da história, ao longo dos tempos. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.